E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre consciência de novo, nesse artigo do David Chalmers, o contraponto relacionado a que a gente viu nos últimos vídeos. Lembrando que isso é muito importante para a inteligência artificial, para você criar uma máquina que consegue pensar. Então, a questão aqui vai mostrar o contraponto que vai dizer que nós nunca vamos ter uma teoria da consciência, da consciência, né? De que ter uma teoria relacionada à consciência é uma coisa inútil, não vai ajudar nós em nada, que é uma coisa muito subjetiva. Então, enfim, ela vai falar aqui que um argumento, por exemplo, do McGinn, que eu não conheço os escritos desse cara, mas que o problema é tão difícil para as nossas mentes limitadas que a gente não deveria investigar. Enfim, isso é contra a ciência, né? Porque a ciência, o objetivo é explicar os fenômenos da natureza, no caso, na nossa mente, né? Criada por Deus, a gente tem que tentar explicar o que é a consciência no caso. E aí eles vão falar, outro argumento é que nós estamos cognitivamente fechados com relacionados a esse fenômeno, como se fosse algo impossível de conseguir achar, porque esse assunto é fora da parte assim, inteligível do ser humano. Aí vai falar sobre uma teoria não dedutiva da experiência, que vai ter a ver com uma coisa chamada psicofísica. Eu não vou explicar muito o que é psicofísica hoje, mas tem a ver com um lado tanto mental quanto físico relacionado ao ser humano. Mas a questão do contexto que ele está usando a psicofísica aqui é que no caso da mente, né, ou a consciência ela não interfere com as leis da física, né, com as leis físicas. Então, elas não se aplicam à consciência, né? A gente sabe que é uma coisa subjetiva, que a gente não sabe meditar, a gente não sabe explicar isso fisicamente, a gente consegue fazer um experimento para explicar a consciência de uma forma física, a gente só consegue fazer isso de uma forma subjetiva, a gente sabe que existe e tal. Então a questão que alguém que tem esse argumento poderia ter para tentar fazer de uma forma que a consciência poderia ser o mais científico possível e aceitável, de uma forma que os céticos conseguem achar. Eu acredito na alma, que seja o que resolve isso, mas enfim. Conseguir uma teoria física que consegue explicar esses processos relacionados à experiência que a gente tem com a consciência. Então é meio que a união dessa parte, tanto física quanto psíquica. É uma teoria dualista que a gente fala. Então, aí provavelmente está falando, né? Que vai ter uma teoria relacionada a isso. Teria vários princípios psicofísicos, princípios que conectam as propriedades físicas às propriedades da experiência. Então, você poderia ver alguém, sei lá, mandando uma carta de amor para alguém, ou cheirando uma rosa, ou comendo um hambúrguer enorme, e a partir dessa parte de observar a pessoa, entender os mecanismos físicos que estão por trás do ato de você querer comer, de você amar alguém, enfim, de você conseguir unir essas duas coisas para explicar a consciência. Mas mesmo assim, ele não mostra aqui nenhum artigo que mostra algo que realmente tenha concretude relacionada a isso. Então, uma teoria psicofísica é algo bem complexo de se fazer, embora seja uma maneira de tentar trazer a consciência para o lado cético, né? De um lado tipo, pô, a gente tem que explicar de uma forma objetiva a consciência, de uma forma que eu consigo escrever um artigo e explicar, ó, tá aqui a consciência, é assim que funciona, essas são as maneiras químicas, a velocidade das conexões relacionadas à consciência, enfim. É basicamente isso. Mas eu não acho que isso seja uma solução para o problema. E aí ele vai tentar mostrar os princípios que podem ser relacionados à psicofísica da consciência. Então, o primeiro princípio é o princípio de coerência estrutural, né? Que esse princípio tem a ver com a coerência entre a estrutura da consciência e a estrutura do awareness, que é você ter noção do seu espaço ao seu redor. Então,
é a coerência entre uma coisa chamada consciência e outra coisa é você ter noção do seu espaço ao seu redor. Embora eu acho que essas coisas estão muito associadas, né? Elas são tipo totalmente juntas, né? Enfim, esse é o primeiro princípio. Eu tô tentando, tô resumindo esse princípio, tá? Ele fala de uma forma mais detalhada no artigo. Aí vai dizer que para cada relacionado a cores e sensações, por exemplo, relacionados a esse assunto aqui, a cores e sensações. Para cada distinção entre as cores que você experiencia, né? Vai ter um processo distinto relacionado a isso. Então, você gosta de vermelho, vai ter um processo cerebral que vai ser relacionado a isso, né? Eu posso mudar de opinião também. Hoje, por exemplo, eu gosto de roxo. Quando eu era menor, eu nunca pensava que eu ia gostar de roxo. Eu sempre gostava de outras cores, branco, preto. Mas eu nunca gostava de roxo. Por algum motivo, hoje eu gosto de roxo. Principalmente. Uma cor totalmente diferente. Mas por que isso acontece? Porque hoje eu me sinto melhor com um tipo de roupa roxa? Qual o motivo? O que fez eu querer isso? Quais. Por que o meu cérebro mudou a chave relacionada a isso? Então a gente pode dizer, não é só o cérebro que faz isso, tem a alma, tem o espírito, mas aí é a opinião da alma, né? Que é minha, não é do artigo. Mas como que a gente pode explicar essas coisas de uma forma fenomenológica, né? De uma forma objetiva. Então é isso que a psicofísica quer mostrar. Ele quer dar dados, assim, práticos, na prática, mostrar dados em um gráfico que mostra a questão de como uma pessoa experiencia fisicamente uma cor, uma experiência, sei lá, como uma pessoa experiencia tomar café, que ela gosta de café, ou ela odeia café. Como a gente poderia explicar, sei lá, criar processos de tentar examinar o cérebro e tentar ver em tempo real isso daí. Não só de ver que partes do cérebro reagem, mas como isso funciona na prática. Então, de novo, gente, é subjetivo pra caramba isso daí. Você pode falar, não, beleza, psicofísica, legal, mas eu não vi nada que prove que isso daí funciona. O princípio da organização invariada, que é que dois sistemas organizacionais, né, vão ter experiências idênticas, que seria estranho, né? Então, tipo, dois sistemas parecidos teriam experiências idênticas. Eu não sei se o que ele quer dizer com duas pessoas, mas diferentes. Aí ele vai falar sobre o silício, né? Que aí eu acho que ele tá meio que dizendo de uma forma diferente, né? Ele tá tentando misturar com a parte de processador, de computador mesmo, né? Dizendo de um chip de silício, né? A questão de você tentar duplicar esse tipo de. Você duplicar o que tem na sua mente, né? Num chip de computador, né? Você, sei lá, duplicar isso daí o que tem na sua mente num processo computacional. Então acho que é isso que ele quer dizer aqui. Você tentar pegar uma função organizacional do seu cérebro. Pô, ele gosta de rosa. Pô, é diferente. Eu pego isso, eu reproduzo isso da mesma forma, a mesma experiência, a mesma consciência dessa questão do rosa, de você gostar dessa cor. Eu reproduzo essa experiência no chip de computador. Porque não é uma coisa muito difícil, não é tipo eu fazer a experiência de alguém ficar se casando, por exemplo, que é mais complicado, né? Mas enfim, será que eu posso conseguir duplicar essas experiências numa máquina de uma forma eficiente e idêntica? É meio difícil, né? Aí vai falar sobre o aspecto duplo da informação, que é bem especulativo, né? Eu não vou falar sobre isso muito hoje, mas a questão é de que a informação que você tem no seu cérebro, né? Até toda a informação, até no computador, né? Se a gente pode trazer ela de uma forma fenomenológica, né? De tipo, as informações que você tem na sua memória, das coisas que você já fez, de trazer essa parte subjetiva, né? Essa parte meio que impalpável
relacionada à informação. Então, por exemplo, você está assistindo essa aula, esse vídeo, né? Não é uma aula, na verdade, é um vídeo assim, mostrando esse assunto, mas parece uma aula, né? Essas informações estão indo para o seu cérebro, né? Você está vendo com seus olhos, você consegue ouvir com seus ouvidos, seu cérebro está processando as informações que eu estou falando com a minha boca. A questão tem o aspecto de você guardar a informação fisicamente, processar essa informação fisicamente usando os neurônios do seu cérebro, mas também a parte da consciência, que é uma parte que não tem explicação objetiva e lógica. Você pode dizer alma, mas enfim, que essa informação ela vai ser usada de uma forma que a consciência ela vai agir nessa informação que você está recebendo. E essa consciência, na minha opinião, tem a ver com a alma. Na opinião do David Chalmers não é isso, mas e da maioria dos físicos. Mas enfim, a questão de você explicar que a informação não é só uma coisa que fica guardada na sua mente. Ela tem uma parte fenomenológica, né? Uma parte subjetiva, uma parte meio que até sobrenatural. Vou tentar dizer. Eu estou exagerando pra caramba com essa palavra, mas enfim. É nesse sentido. Se você acredita na alma, seria isso. Não sei se deu pra entender, eu sei que é muito complexo isso. Aí eu vou mostrar, por exemplo, o main Register, que é basicamente você tentar fazer isso a questão dos neurônios, né? Você replicar os neurônios do cérebro, um sistema parecido, usando um chip de computador, que já mostrei em outros vídeos. Enfim, que seria o que ele estava tentando dizer aqui, né? Você duplicar os aspectos de uma pessoa num chip de computador. Então, o problema é que se você tem essa informação que é armazenada no seu cérebro, processada para você gostar de alguma coisa, essa parte subjetiva de amor, de felicidade, se essa informação ela é usada de uma forma não só física, você pode dizer, pô, mas a consciência ela é física. Sim, te creio que sim, a consciência ela deve ser física. Algo no seu cérebro faz ela existir também. Então, se você acredita na alma, você já tem mais uma ajuda aí no espírito, que é o que eu acredito. Eu tenho o ser humano é corpo, alma e espírito, e já ajuda muito mais, porque eu já consigo já meio que fazer, pô, essa parte fenomenológica aqui é a alma, com certeza. Essa informação, ela tem um ingrediente secreto aí relacionado à alma. Mas a questão é que, como você consegue reproduzir isso no computador? Se esse aspecto da informação ela é também processada no nosso cérebro de uma forma fenomenológica, de uma forma subjetiva, de uma forma imaterial, de repente, você não consegue reproduzir no computador. E aí você não consegue ter uma inteligência artificial com inteligência. Tem isso, né? Então, é um assunto bem legal, né? Porque, tipo, pô, sem isso não tem inteligência artificial, então, não. Em conclusão, né? Então, existem várias teorias da consciência que negam o fenômeno, ele não crê que é a alma, né? Mas eu acredito que é a alma, de novo, não estou falando disso várias vezes, mas que negam essa coisa do fenômeno, de algo que você não consegue explicar, algo, sabe, totalmente. Alguns falam que a teoria quântica poderia falar sobre isso, que no nível quântico acontece a consciência, mas enfim, isso só tenta mostrar essa questão de negar o fenômeno da consciência, essa parte subjetiva e misteriosa, só faz o problema ser mais difícil. Então, o autor David Chalmers ele quer que tenha solução para esse problema, né? Que a teoria da consciência pode ser cada vez mais levada a sério e a gente sabe que existe, então a gente tem que investigar cientificamente. Mas eu ainda acho que o problema da alma é um problema que vai assim ser difícil de resolver relacionado à consciência. Nós precisamos de mais investigação, mais teorias refinadas para uma análise mais bem feita, né, mais cuidadosa. Então, o problema complexo, o problema difícil está aí, né, de você tentar criar uma teoria da consciência que realmente explique o que está acontecendo no nosso cérebro para a gente realmente ter consciência. Mas enfim, não tem razão para dizer que esse assunto estará permanentemente não resolvido. Aí eu vou mostrar umas palestras dele, né? Eu não assisti todas. Essa do TED, por exemplo, eu não assisti.
Mas como explicar a consciência? Esse aqui eu assisti hoje, The Meta Problem of Consciousness. Ele tem mais ou menos uns 40 minutos, não é 1h10, é 1h11 esse vídeo. A palestra termina uns 40 minutos mais ou menos, mas é muito bom. Nossa, esse vídeo é muito bom, ele fala bastante coisas que ele não fala no artigo, né? É uma opinião bem recente, porque essa palestra é de 2019, você consegue ter uma opinião bem recente sobre esse assunto dele. Aí outro vídeo falando como o cérebro essa questão da consciência. Essa daqui, gente, é a que mais fala. Essa aqui tem mais conteúdo. Então, se você quer ter mais conteúdo, o máximo possível sobre esse assunto, essa palestra, porque ela vai ter todo o conteúdo que tem em todas as entrevistas dele, tá nessa palestra. Então, o que tá falando nessa daqui, tem nessa palestra, enfim. Nessa também. Não, essa daqui eu acho que não li. Eu não vi isso daqui ainda. São as coisas não materiais, enfim. Estou mostrando algumas palestras que ele deu, né? Você pode achar no YouTube, tem até muito mais. Eu vi recentemente um podcast dele hoje, que é sobre esse assunto, de 30 minutos, num canal de filosofia, e é muito bom também. Enfim, veja bastante coisa sobre ele, porque é bem legal. A teoria, por exemplo, do zumbi filosófico, né? Que é bem legal também, enfim. Esse era o problema da consciência. Aqui só estou colocando a fonte dessa imagem, né? Do DeviantArt. Então, gente, na minha opinião, eu acho que a alma é muito importante para a consciência. A gente vai tentar mostrar isso, tentar de repente até provar isso no futuro, nos próximos vídeos. Mas a questão da consciência é um mistério não resolvido, é um mistério que não tem solução ainda, é um mistério muito importante para a inteligência artificial, para a gente conseguir criar máquinas mais inteligentes. A questão da inteligência é necessária ter a consciência. E se a gente, para ter consciência, vai ter esse aspecto fenomenológico, né? Esse aspecto que não é explicável de maneira objetiva e científica apenas, porque a metafísica existe, gente. A gente entende, claro, que a metafísica existe, mas a gente não consegue explicar a metafísica de uma forma objetiva e isso é muito complexo. Aí você fica especulando o que é, o que não é, e aí você vira um doido, né? Porque você vai começar a explicar as coisas de uma forma totalmente maluca. Mas é basicamente isso que a metafísica é, né? Então, pode ser que seja metafísica a consciência, enfim. Tem aquela palavra na Bíblia que fala que as coisas... Tem coisas que só Deus conhece, né? Que ele não vai revelar. Passagem de Deuteronômio, se eu não me engano. Mas, enfim. Eu creio que a consciência é uma coisa que Deus deu pra nós e que Ele talvez queira que a gente conheça mais sobre esse assunto. Talvez saber mais sobre a consciência talvez nos mostre mais um entendimento maior até sobre o nosso Deus, que eu acredito, né? Não só que ele existe, mas que ele nos criou, enfim. Então eu creio que a consciência ela pode ser uma chave para entender mais o ser humano. Então, para a gente conseguir reproduzir a consciência numa inteligência artificial, a gente deve primeiro entender a consciência humana. E não só a consciência humana, mas também a consciência de animais, porque eles também têm consciência, como a gente já viu, enfim. Reproduzir isso numa máquina é uma coisa que poderia aumentar a inteligência artificial de uma maneira escalonável, de realmente conseguir ter um ser, se a gente pudesse reproduzir isso. Eu não sei se isso é possível, mas se Deus permitir, nós conseguiremos. Então, até o próximo vídeo.